Bora falar sobre malária? Na aula de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre malária. Essa aula aqui visa te ajudar para provas aí na tua graduação. Essa aula aqui visa enfatizar alguns pontos interessantes sobre malária, principalmente o ciclo, o tratamento, o diagnóstico e a profilaxia, tá? Lembrando sempre que para eu poder compreender melhor a doença, eu tenho que compreender quem é o agente causador. No caso da malária, é um protozoário, tá? Um protozoário do grupo dos esporozoários, ou também chamados de apicomplexos. Lembre, não é um protozoário flagelado, é um protozoário apicomplexo. Patrick, de onde é que vem isso daí? Dos grupos que tem de protozoários: pseudópodes, ciliados, flagelados e apicomplexos. Aqui na malária, no caso da malária porque eu estou dando a doença, né? Mas no caso o agente causador da malária é um tipo de protozoário apicomplexo. Lembrando, tá, gente, que nem todo protozoário vai causar doença. Eu estou dizendo o nome do grupo e que esse grupo tem um parasita, aí no caso os plasmódios, né? Dependendo do tipo de plasmódio, que pode causar a malária, tá? A gente não pode generalizar, dizer que todo protozoário causa doença. Não é bem assim, tá? Só para recapitular, a malária é uma doença de protozoário. Tá anotando isso? Espero que esteja. Beleza, se te perguntar qual é o nome do grupo que o agente causador faz parte, marca lá a opção que tenha ou esporozoário ou apicomplexo. Se perguntar para tu sobre estrutura de locomoção, não marca que ele tem flagelo, não marca que ele tem pseudópode, não marca que ele tem cílios. Ele não tem nada, tá? Ele vai se locomover lá do jeito dele, tá? Mas ele não vai ter uma estrutura de locomoção específica. Muito bem, tá? Oxente, desapareceu aqui esse negócio. Cadê que não tá aparecendo? Deixa eu ver se apareceu. Apareceu aqui. Gente, olha só o quanto a malária é uma doença importante, tá? Casos de morte de malária crescem no primeiro ano da pandemia. Eu peguei esse corte aqui, provavelmente de um boletim epidemiológico, tá? Repare, olhe só. Isso aqui a nível, tá? Mundial. 227 milhões em 2019. Olha a quantidade de morte. 550 mil mortes. Em 2020, 241 milhões de casos e 620 mortes. Meu amigo, morre é gente de malária, tá? Muito bem. Quem é o vetor da malária? Aí aqui eu quero fazer uma ressalva para você sobre essa questão de vetor. Se tem vetor, provavelmente tem hospedeiro definitivo e intermediário. No caso aqui da malária, o homem ele faz o papel de hospedeiro intermediário. Isso porque no mosquito é que vai acontecer a reprodução sexuada, caracterizando assim, naquele momento, um hospedeiro definitivo. Repare, se tu tá falando de dengue, que é uma doença viral, o vetor é o mosquito da dengue. Se tu está falando aí de elefantíase, que é uma doença de verme, o vetor é o mosquito Culex. Se tu está falando de leishmaniose, que é de protozoário, a leishmaniose, o mosquito palha. Se tu está falando de doença de Chagas, o barbeiro. Então tem provas, tá, de concurso, universitárias, que de repente pode cair essas sacadinhas. No caso da malária, o vetor é o mosquito Anopheles. Anopheles porque é o seu gênero, tá? Gênero Anopheles. Mosquito Anopheles, mosquito da malária. Não esquece disso, tá? Esse mosquitinho aí que tem regiões aqui do Brasil, que eles vivem, toda uma temperatura específica. E olha, a bicha é danada, viu? Em se tratando do protozoário em si, que causa a malária, ele pertence ao gênero Plasmodium. Como tu pode perceber aqui, tem vários tipos de espécies de plasmódio
que podem causar a malária: o falciparum, o vivax, o malariae e o ovale. A gente vai destacar aqui em especial o falciparum, tá? Que é um dos mais conhecidos aí causadores da malária. Perceba que tem toda uma diferença morfológica aqui entre esses caras aqui. Olha lá aqui, gente, ó, nessa amostra aqui, ó, eu tô passando o mouse. Perceba que ele não tem uma estrutura de locomoção específica, ó, você vê lá assim. Beleza? Ó, aqui é importante. Repara, eu vou voltar aqui para minha cena sobre essa questão de morfologia. Porque quando a gente está vendo parasitologia, querendo ou não, a gente está falando também da biologia do organismo. Então, assim como aconteceu com cisto, trofozoito, promastigota, amastigota, tripomastigota, amastigota, epimastigota, no caso da doença de Chagas, protozoários eles assumem formatos diferentes com relação ao que ele está fazendo naquele momento e ao hospedeiro que ele se encontra. Quando a gente está falando de malária, não é diferente, tá? Ou melhor, quando a gente está falando do plasmódio, não é diferente. Ele vai assumir algumas formas: esporozoito, merozoito. Aí pode formar gametas. Sim, gametas. Ou seja, acontece um processo de gametogênese. O microgametócito, o gameta feminino, masculino ou melhor, e o masculino, que é o micro, e o macrogametócito é o feminino. Juntou gameta com gameta, ocineto, depois ocisto e depois novamente esporozoito. Ou seja, vai passar por essas transformações. Você vai visualizar isso melhor quando eu apresentar o ciclo aqui no próximo slide. Quando a gente está falando também de malária, gente, tem algumas partes eleitas do seu corpo para poder acontecer essas reproduções e essas formações de gametas, tá? No caso do corpo humano, inicialmente são afetadas células hepáticas e depois eritrócitos, ou seja, hemácias são afetadas. Aí eu tenho um ciclo pré-eritrócito e um ciclo eritrócito. Esse ciclo pré-eritrócito é um ciclo que acontece nos hepatócitos e o ciclo eritrócito acontece justamente nas células vermelhas, nas hemácias, tá? Vamos visualizar aqui o ciclo que a tua cabeça vai explodir porque tu vai entender aqui agora. Acompanha aqui com o mouse, tá? Vamos começar aqui por 1. Nossa, um monte de coisa. Não, acompanhe comigo aqui em 1, tá? Repare. O mosquito inocula os esporozoítos durante a picada. Então aqui a gente já percebe que a forma que vai entrar dentro do teu corpo é o esporozoíto. Vai sair pela saliva do mosquito. Aqui eu tenho células hepáticas, é o ciclo do fígado humano. Eu tenho as células hepáticas. E esse esporozoíto vai entrar dentro dessas células. Beleza. Dentro dessas células, esse esporozoíto, ele vai assumir um formato de merozoíto. E esse merozoíto, ele vai sofrer reproduções. Pode acontecer também a nível de esporozoíto isso. Essa reprodução que acontece, ela é chamada de esquizogonia, que basicamente é quando ocorre várias formações de núcleo dentro da célula do protozoário e depois separações de citoplasma. O que é que isso quer dizer? Que a partir de um único esporozoíto pode surgir diversos merozoítos. Diferente, por exemplo, de uma divisão binária. Na divisão binária, 1 vira 2. Já na esquizogonia, 1 pode virar vários. Então, eu chamo aqui de esquizonte. E esse esquizonte aqui vai sofrer esquizogonia, ou seja, quando o trofozoito entrou, vira esse esquizonte e dá origem a vários merozoítos, que matam a célula, tá? Ó, aqui em 4, ó, esquizonte, ele é rompido, tá? Ele é separado aqui, ó, formando esse monte de merozoíto. Esses merozoítos caem no sangue e vão ali parasitar hemácias, formando aqui o ciclo eritrócito, tá? Aonde o merozoíto vai entrar
e vai sofrer processo de reprodução e formar trofozoítos aqui dentro, para poder acontecer mais formação de merozoítos e vai matar a hemácia. Então perceba que primeiro destruiu aqui células hepáticas e depois veio destruir aqui eritrócitos. E claro que esse merozoíto aí pode migrar para várias partes do seu corpo e causar diversos tipos de lesão. E vai aqui, ó, continuar o ciclo, ó, parasitando mais células hepáticas, depois mais células, mais hemácias, mais eritrócitos. Então, literalmente, no corpo humano, são essas células que são utilizadas para poder esse cara ficar se reproduzindo, tá? Em determinados momentos, esse trofozoito ele pode se tornar maduro e começar a produzir gametas. Aí aqui eu tenho, ó, gametócitos. Esse gametócito, ele pode ser ingerido pelo mosquito Anopheles, aqui em 8, ó. O gameta entrando aqui a partir da picada do mosquito. Aí aqui, gente, a matemática é simples. Tem o gameta feminino e tem o gameta masculino. O macrogametócito e o microgametócito. Vai acontecer processo de fecundação, ó. O mosquito ingere os gametócitos durante a picada. Vai acontecer a fecundação e vai formar o ocineto, tá? E começa aqui o ciclo aqui de formação de ocistos e, consequentemente, de esporozoítos. Isso aonde? No mosquito. Então, olha só, o ciclo esporogônico, ou seja, vai formar esporozoários. Então, o ocineto vai se tornar ocisto, os ocistos são liberados e esses ocistos vão se tornar esporozoítos e reiniciar aqui o ciclo. Eu considero, gente, que sempre os ciclos são bem simples. O protozoário ele entra para poder se reproduzir, o verme vai entrar para poder se reproduzir. Então, o objetivo do organismo que está parasitando teu corpo é duas coisas: comer e se reproduzir. Literalmente é isso. Aqui no caso da malária, os gametas aqui são unidos, aí a fecundação acontece no corpo do inseto. Então, basicamente, é um motel, é a cama deles aí para poder eles propagarem, tá, o seu ciclo. Ok, Patrick, o que mais? Olha só, com relação ao quadro clínico, o período de incubação vai depender do tipo de plasmódio. Lembra que tem vários, tá? Então, é de 7 a 30 dias, dependendo da espécie. Os sintomas iniciais envolvem febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça e um monte de sintoma que já é clichê. Esses sintomas, tá? A presença desse parasito, ele gera no teu corpo uma resposta interessante. Gera algo que nós chamamos de febres terçãs. Terçãs benignas e terçãs malignas, dependendo do tipo de plasmódio. Eu coloquei ali o exemplo do protozoário Plasmodium falciparum. Interessante, tá? Tem ciclos de febre. Isso acontece porque geralmente a febre ocorre quando está acontecendo ali a parasitemia em hemácias. Ocorre a liberação de pirogênio e aí, gente, a febre pode aumentar e depois diminuir. Aumenta, depois diminui. Aumenta e depois diminui. Correspondendo ao que está acontecendo no teu corpo naquele momento. A febre geralmente vai estar se dando ali no ciclo eritrócito, onde as hemácias estão sendo parasitadas. No caso de uma infecção por Plasmodium falciparum, a gente percebe que de 3 em 3 dias tem febre. Aqui é o que nós chamamos de acesso malárico. Depois dá um Google, tá? Eu não coloquei isso aqui nessa videoaula, mas depois dá um Google, acesso malárico, e tu vai ver o acesso malárico da falciparum, do Vickfas, do ovale, da malariae. Cada um tem acessos maláricos diferentes, correspondendo aos ciclos de febre, tá bom? Aqui, no caso, eu coloquei do falciparum. Existem pessoas que têm resistência, hoje em dia nós sabemos disso. Tem pessoas que têm resistência, já adquiriram resistência a esse protozoário, tá? De fato, a questão do exame é encontrar a forma de esporozoíto, tá? O exame, o diagnóstico, ele vem justamente para você encontrar esse esporozoíto. Eu vou colocar aqui, tá?
esporozoito. Estava trofozoito, vou colocar aqui esporozoito. Vai encontrar o esporozoito no diagnóstico. Aí tem pessoas que têm ausência de antígeno Duff, que no caso deixam as hemácias mais resistentes. Tem pessoas que têm anemia falciforme, que também são resistentes a esse parasito. Tem pessoas que têm enzimopatias, que dificultam o desenvolvimento do plasmódio dentro das hemácias. O diagnóstico também pode ser feito com PCR, apesar de ser mais caro. O diagnóstico também pode ser feito através de acessos e testes rápidos, porque não é todo lugar que vai ter toda uma estrutura. Então tem alguns equipamentos, tá, que podem sim fazer testes rápidos de malária, como nessa matéria que eu coloquei aí do ano de 2023, tá? Com relação ao tratamento, aí, gente, tem vários tipos de tratamento, tá? Como farmácia não é a minha área de atuação em específico, eu coloquei aqui alguns tratamentos que eu pesquisei e coloquei para vocês, tá? Como a cloroclina, a cloroquina, a artemisia, a primaquina, a doxiciclina e a quianina. E coloquei esse texto aqui para auxiliar os seus estudos, tá? Mas tem sim todo um tratamento específico para malária, tá? Geralmente, provas de patologia, como o tratamento sempre vai estar variando do tipo ou não de plasmódio, eu creio que é mais, a não ser que seja um conteúdo específico da tua prova, tá? O professor pode cobrar aí essa questão de tratamentos, tá? Mas eu coloquei aqui para poder ajudar vocês. E, por fim, com relação à prevenção, tá? Dia 25 de abril é o dia da malária e, no caso, é a eliminação do vetor, tá? No caso, é usar repelentes, evitar banhos em lugares que tem um mosquito, que isso acontece geralmente. E aqui são mais um banner, tá? Explicando a prevenção aqui para vocês, que consiste em matar o mosquito, tá? Evitar ter contato com o mosquito. Eu espero muito que essa aula aqui tenha te ajudado de alguma forma, tá? Nos auxílios aí do seu estudo, principalmente ao que compete o ciclo, tá bom? Um abraço, me coloca à disposição, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.